queridos e amados irmãos, a paz do Senhor para todos. Meus queridos irmãos, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 6. Jesus disse: eu sou o caminho, sou a verdade e sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Meus queridos, nós esses dias estamos enfrentando com a pandemia e também as dificuldades. Estivemos anteriormente uma votação no FTF e alguém comentou dizendo: a igreja perdeu, nós os evangélicos. Meus irmãos, a igreja nunca perdeu para ninguém. A igreja não perde nada. A igreja só ganha. A igreja tem que orar, a igreja tem que buscar a Deus, a igreja tem que conhecer as escrituras. A igreja só perde quando ela não lê a Bíblia. Quando o cristão não lê as escrituras, ele perde. Então nós perdemos quando não lemos as escrituras. Nós sabemos que teve 2 votos, dizem alguns líderes que botaram aí o áudio publicado no mundo, que 2 votos a igreja ganhou e 9 votos a igreja perdeu. Meus queridos, esses ministros são ministros de Deus. Eles votaram aquilo que o Criador quer, não é o que os homens pensam. Na verdade, nós encontramos 2 votos, 2 primeiros votos que esses homens votaram. Esses 2 primeiros votos foi afirmando o poder eterno. E os 9 votos foi cobrando o poder eterno entre os homens. Por quê? Os homens representam muitas coisas, mas, enfim, lucrativos, querem lucro, querem vantagem, querem ganhar fama e dinheiro, e não o evangelho verdadeiro. Nós encontramos que o primeiro-ministro que votou, 2 votos, como dizem, que a igreja ganhou esses 2 votos, mas a igreja ganhou em todos, a igreja nunca perdeu. Jesus ressuscitou, Paulo disse que nós somos mais do que vencedores em Cristo. Então nós encontramos os 2 primeiros votos que votaram. O primeiro voto, ele diz: Deus existe. Dias Toffoli, ministro Dias Toffoli, Deus existe. Aí, o segundo voto, nós encontramos o evangelho é a verdade. Jesus é a verdade, Jesus é o evangelho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Foi Cássio Marques, ministro Cássio Marques. Aí, se ele disse que Deus existe, e o outro afirmou: Jesus é verdadeiro, o evangelho é verdadeiro, o evangelho é Cristo. Aí, então, agora os outros 9 disseram: então, vamos cobrar este evangelho entre os homens. Porque são tantos homens falando do evangelho, mas um evangelho fantástico, só de lucros, de proveito para si próprios, de riquezas, luxúrias, e o verdadeiro evangelho da presença de Deus não está entre os homens. Aí nós encontramos o primeiro pedido, a primeira cobrança, o primeiro voto na segunda etapa, que foi os 9 votos que alguém diz que nós perdemos. Nós não perdemos. Cristo está conosco. Essa é a nossa felicidade. Jesus nunca perdeu para ser nenhum. Já viu Jesus perder? A igreja é de Cristo. Jesus disse a Pedro: tu és Pedro, sobre essa pedra edificaria a minha igreja, e a porta do inferno não prevalece contra ela. Então nós encontramos o primeiro voto de cobrança. O primeiro voto de cobrança, ele disse: aonde está o evangelho sem corrupção? Gilmar Mendes cobrou. Gilmar Mendes, aonde está o primeiro voto? Agora você encontra. Aonde está o evangelho sem corrupção? Cristo veio em corpo de carne, ossos e sangue, mas sem corrupção. Então o evangelho sem corrupção é aquele que faz bem ao povo, que mostra aquilo que o povo gera, ali se planta, se cresce, se dá progresso. É você ter um campo e plantar nele, e depois você vai buscar da plantação e todo mundo vai ver, vai escolher o que colheita bonita fulano fez, porque está plantando. Mas tem pessoa que é diferente, só quer colher, sem plantar nada, entendeu? Então o evangelho sem corrupção, essa dói, essa pergunta dói. Aí a segunda pergunta, segundo voto, o evangelho do arrependimento. Onde está ele? Carme Lúcia, ministra Carme Lúcia. Onde está o evangelho do arrependimento? O evangelho que muda a sociedade. Os apóstolos do primeiro século, eles mudaram a sociedade através do evangelho genuíno, mostrando Cristo, o evangelho cristocêntrico. Aí o terceiro voto, o evangelho do batismo, que o batismo significa arrependimento, transformação, regeneração. O Cristo entrou na vida de alguém, Eclesiastes disse 9:8, se todo o tempo seja alva a tua veste e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Então só esse evangelho que está sendo cobrado aos grandes líderes do evangelho. Não é que está batendo para destruir o evangelho, está destruindo as fontes de lucro.
Os líderes estão acordando através de Deus, dizendo não, ou nós não saibamos que no passado os homens faziam o que era mal, Deus usava reis e levava escravos eles. A história de Joaquim é o maior exemplo da Bíblia, do rei Joaquim. Deus pegou, trouxe o rei babilônico, levou ele morreu rei vitalício numa prisão. Por quê? Porque fez o que era mal. Aí hoje Deus não faz assim, Deus tem ministro. Aí o evangelho do batismo foi cobrado por Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes perguntou, onde está o evangelho do batismo? Aí você encontra o quinto voto, o evangelho do temor a Deus, Rosa Herbe. O evangelho do temor, hoje ninguém tem mais temor, não quer mais ter respeito a nada. Mas a igreja é a fonte do ensinamento do temor a Deus. Né? Mas hoje só é tua vitória, tua bênção. Meus irmãos, isto aí não é destruir a igreja. É perguntar cadê os representantes do evangelho genuíno. Aí tem pessoas que entendem diferente. Dizem, não, está querendo mexer comigo, mas é porque está mexendo naquele palavra chamada dízimo. Se o povo diminui, se o povo acorda, se o povo... Eu sempre, uma vez, publiquei um vídeo dizendo que o maior problema é educacional. Se o povo lê as escrituras, se o povo aprende, o povo acorda. Então vamos ver isso. Vamos lembrar e orar a Deus, nós que somos pequenos, pelos ministros, agradecendo a Deus por ter esses ministros. Porque a Bíblia diz que todos são ministros, né, de Deus. Então vamos abençoar esses homens. O evangelho do temor, Rosa Herbe, pois em sexto lugar, o evangelho social. Luiz Fux diz, cadê o evangelho social desse povo? Que tem tanto nome de cristianismo na terra, tanta placa de entidade religiosa. Cadê o social desse povo? Não se faz nada, só puxa e não investe? Investe. Isso é uma cobrança, meus irmãos, para os líderes. Então, nós encontramos também, no sétimo lugar, o evangelho da graça salvadora. O evangelho da graça salvadora. Ricardo Lewandowski. Cadê o evangelho da graça salvadora? Esses homens não pregam o evangelho da graça? Não manifesta-se Deus? A Bíblia diz que Jesus crescia na graça perante Deus e os homens. Então o evangelho tem que mostrar a graça divina. Quem tem que aparecer é Cristo, o herói, o Senhor que foi crucificado, o homem que veio em carne, ossos e sangue, venceu a corrupção, venceu o pecado, venceu toda a miséria debaixo do céu e voltou ao trono vencendo a morte e Satanás. E está à destra do Pai assentado e dizendo, sou o Senhor de todo o universo, porque é o ministro que Deus construiu. Então todos os ministros terrestres estão abaixo das ordens de Cristo. Cristo é o herói. Agora o oitavo lugar, né? O evangelho presencial, o evangelho presencial, Marcos Aurélio, né? Melo, Marco Aurélio Melo, o evangelho presencial. Então, a presença de Deus é importante na vida do homem. A Bíblia diz que estando o apóstolo São Pedro lá dentro da prisão, amarrado o pé no tronco, Deus disse falar, anjo, e tire Pedro da prisão. O anjo desceu, arrancou as correntes. Pedro, lança a capa, segue-me. Pedro pensava que estava tendo um sonho, uma visão, mas era Deus presente. E o evangelho é para isso. O verdadeiro evangelho, quando alguém sai de casa atribulado do serviço, na estrada, preocupado, cheio de problemas, diz, vou até a igreja, a casa de Deus. E chega lá, tem alguém com a palavra, Deus fala no coração dele, ele chora, ele bate palma, ele sorri, ele grita glórias, aleluia, tudo dentro dos limites, dentro dos padrões, né, do cristianismo. Então é isto, meus queridos líderes de alto porte, que está sendo cobrado debaixo do céu. Eu fiquei preocupado, disse, Senhor, o que é que está acontecendo? Que está todo mundo dizendo que os ministros da terra estão contra a igreja, é hora de ir embora? Ou vai ser assim mesmo? O que é que vai acontecer? Aí o Senhor me fez entender pela palavra. Não, os ministros estão cobrando o verdadeiro evangelho que os líderes não querem representar. A maior representação é esta. Traz o teu dízimo, traz a tua oferta. O moço vai à esquina da rua, bota lá, tabuleiro de Cristo. Amanhã bota a mão na cabeça, sou presidente do Ministério Tabuleiro de Cristo. E todo mundo se torna inimigo de todo mundo. O irmão não pode ir daquela entidade porque aquela... Não, vocês têm que aprender que o evangelho é Cristo. E que Jesus é o Senhor de todo o universo. O último voto, o 9 e último voto, né? O evangelho do caráter, o evangelho da revelação, né?
Este evangelho, Luiz Roberto Barroso cobrou, o evangelho da revelação, o evangelho do caráter. Chegou Safira e Anania mentindo, Pedro aqui. Pedro disse, rapaz, que é isso? Satanás botou no teu coração para tentar ao Espírito Santo e não a Deus? Mas hoje, os homens se embelezam. Trouxe alguma coisa, chega para cá. Foram assim os filhos de Samuel. Os 2 filhos de Samuel viviam por presentes, baganhavam, humilhavam o povo. Meus irmãos, vamos orar, agradecer a Deus por isso e dizer, Senhor, te louvo pela vida desses 11 ministros que estão aqui dentro do nosso país. Que esse vídeo seja publicado dentro do Brasil, nos 27 estados brasileiros. Você é evangélico, que tem o pé no chão, como eu sou homem de pé no chão, pois eu aceitei a Cristo desde 17 anos de idade. Tive a honra de conhecê-lo como Senhor. Ninguém nunca pregou para mim dizendo vai ser o crente, mas o Senhor bradou sobre mim, certa vez em uma nuvem, e me trouxe, levou até o chão. Caí ao chão, quando levantei e disse, eu sou cristã. Minha família não aceitou por bom tempo, mas hoje, graças a nosso Senhor Jesus Cristo, há 29 anos, sigo devagarzinho, caminhando nesta longa jornada da vida. Mas esta é uma cobrança dos ministros. Deus do céu, ele nem sabe fizeram isso. Caifás certa vez disse, convém que um homem morra pela nação, se um homem não morrer a nação perece. Mas ele nem sabia por que estava fazendo isso. A mesma coisa os ministros fizeram isso. Foi um propósito de Deus para acordar os líderes e dizer, ei, vocês não têm que só representar finança, não. Vocês não têm que começar hoje puxando num carrinho caindo os pedaços e amanhã está dentro de um carro blindado, não. Vocês precisam representar Jesus. Jesus chamou vocês para ser representante do céu. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos. E que todos que ouvirem este vídeo no YouTube lancem seu estado, publique como evangélico representante de Jesus. Faça isto, porque este é um vídeo ao qual o Senhor falou, é o meu coração, não é historinha como alguém inventa, sai dizendo por aí, não, é assim, o mundo vai se acabar tadinha, coisa nenhuma, rapaz. Jesus Cristo está dizendo, eu amo vocês, eu morri por vocês, eu perdoo vocês, eu abençoo vocês, agora façam o que me agrada, para eu cada dia mais ser glorificado entre vocês, e que a paz de Cristo reine sobre toda a nossa nação.